Bom, o Brasil é um país de desigualdade crônica, não é? E essa desigualdade ela se manifesta de várias maneiras. Na educação, ela se manifesta na entrega de serviço público, ela se manifesta, obviamente, na distribuição de renda e na distribuição de emprego. Há um levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, é número oficial. E esse levantamento tem uma assinatura também do Ministério da Economia. O Ministério da Economia assina esse levantamento. E, inclusive, o jornal O Globo e aqui o G1, eles enfatizam parte do que o problema manifesta. Parte da manifestação dessa desigualdade, de novo, conferida, levantada pelo IBGE. Não é? O IBGE vai lá e constata. Surpreende? Não. Mas quais os efeitos da pandemia no alargamento, na extensão, na expansão da desigualdade? E aí também entra um dado que mostra que pessoas negras e pardas, que representam mais de metade da população do país, 56,8%, 56,8%, essa muitas vezes é uma declaração, né? Foram os mais prejudicados pelos efeitos da crise no mercado de trabalho. Sobretudo, os trabalhadores negros. O desemprego aumentou mais entre eles. A taxa de desemprego entre eles foi mais expressiva que entre os demais, inclusive pardos e, obviamente, que os brancos. O nível de ocupação entre os negros ficou ainda menor que o dos brancos. A queda da taxa de ocupação entre eles foi mais intensa que entre os demais. Os negros têm menor proporção entre os trabalhadores com carteira assinada. E a remuneração dos negros é menor que a dos demais em todos os segmentos. Esses dois últimos pontos chamam muito a atenção. Porque, na verdade, a desigualdade é principalmente socioeconômica. Se você vai na periferia de São Paulo, se você vai nas favelas do Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, na periferia paupérrima do Recife, de Maceió, de Belo Horizonte, de Teresina, de Manaus, você vai encontrar entre brancos, negros, índios, pardos, o mesmo problema. Muitos lançados na miséria. Muitos sem oportunidade, muitos contabilizados como estudantes que frequentam a escola, mas recebendo um péssimo ensino, em péssimas condições de ensino, e muitas vezes saindo da escola, passando de ano e saindo da escola sem que tenham aprendido 60% do que deveriam ter aprendido. O que é uma injustiça com essas crianças. Não cabe a elas cobrar o nível do ensino. Elas não têm como cobrar, nem sabem o que elas devem aprender. Elas estão lá, frequentando, e ali recebem o que lhes é dado. Não é? Muitas vão às escolas para o almoço, para que tenham uma alimentação decente. E até isso a pandemia afetou com o fechamento das escolas. No país inteiro. Então, há uma desigualdade socioeconômica que atinge duramente os pobres, os muito pobres e os miseráveis. Sejam brancos, índios, negros, pardos, não importa. Asiáticos, não importa. Todos que estão à margem da sociedade ou na periferia da sociedade são duramente atingidos por um Estado incompetente, corrupto, que não entrega nem asfalto, não entrega posto de saúde, não entrega escola, não entrega água tratada, não entrega esgoto. São 100 milhões de brasileiros atingidos pela incompetência do Estado em entregar saneamento básico. Agora temos
uma possibilidade de o problema começar a ser resolvido com a mudança no marco do saneamento básico e a possibilidade de que empresas participem das obras de saneamento básico. Obviamente, o pacote parece bem amarrado. Quem pegar uma cidade grande, uma cidade média, terá também de cuidar do saneamento das pequenas, que se fosse para a empresa escolher, ela não escolheria, porque ali não tem grande retorno financeiro. Mas é um país que falha miseravelmente na entrega dos serviços públicos essenciais e, ao mesmo tempo, aquilo que a pessoa vai buscar fora do Estado, ou seja, no mercado de trabalho, a desigualdade já a coloca numa desvantagem extraordinária. É aquela história do sistema educacional como uma maratona. Uma minoria larga 10, 15 quilômetros à frente. Com a pandemia, larga 20 quilômetros à frente. Então não dá para dizer que é o mérito que vai decidir o que cada um será, o que cada um conseguirá. Porque quando você larga lá de trás, em condições precaríssimas, é muito difícil que apenas o mérito, a vontade, as qualidades pessoais sejam suficientes para que você chegue a um bom termo, chegue ao fim da corrida, chegue em condições de ter um emprego, de ter uma empresa, enfim, de não depender do Estado para que você se sustente. Porque você largou em condições precaríssimas, de um ponto de precariedade quase absoluta. Então, na verdade, a pobreza, a miséria, que foi expandida, esticada, largada, aprofundada pela pandemia, ela atinge pessoas de todas as raças e cores. Mas há dois aspectos aqui que são muito peculiares. O que diz que, segundo o IBGE, os negros têm menor proporção entre os trabalhadores com carteira assinada. Ou seja, mesmo em faixas socioeconômicas parecidas, o tratamento tem sido desigual. É claro que há um grande movimento no Brasil para a precarização das relações de trabalho. Inclusive, tive a chance e a oportunidade de discutir o assunto com o Rogério Marinho, um grande defensor da liberalização no que tange aos trabalhadores, não é? Aí é fácil ser liberal. E tivemos um bom debate. E me pareceu, disse isso a ele, que ele estava pegando como parâmetro a Noruega. E quando ele insistiu que no Brasil há um colchão de proteção social, ou seja, que o Brasil é uma social-democracia, eu disse para ele que estava convencido que ele estava olhando para a Noruega. E que ele estava convencido que esse colchonete que você tem, auxílio-desemprego, não é? Que isso forma um colchão de proteção social, o welfare state lá das social-democracias europeias. E é claro que não, né? É claro que não. Aliás, o Brasil ele tem a ausência da proteção social que também os Estados Unidos têm, essa ausência, mas não tem a liberdade econômica, a falta de regulamentação que dá um dinamismo inigualável à economia dos Estados Unidos. Ele tem a burocracia europeia, principalmente da Europa continental. O Reino Unido é uma coisa à parte, é muito menos burocrático, mas ele tem a burocracia europeia, a ideia do Estado tutelar, o amor à burocracia, à papelada, à regulamentação, e não é à toa que a Europa se arrasta economicamente com um crescimento de 1,5%, um outro país escapa e cresce 2%, mas não tem o Brasil o que a Europa Ocidental desenvolveu no pós-guerra, que é exatamente a proteção social, que é, obviamente, resultado de um trabalho teórico do Eduard Bernstein, que foi marxista lá na juventude, inclusive ajudou Engels. Ajudou Engels na elaboração do que seriam os dois últimos volumes do Capital, do Karl Marx, porque o Marx já estava morto, né?
O terceiro e o quarto volumes não tem nenhuma participação do próprio Karl Marx, eram escritos soltos que eles foram reunindo. O Bernstein participou disso. Depois ele se afasta do marxismo, da ideia de ditadura do proletariado, e desenvolve o conceito de social-democracia. Quando isso se alia a algumas ideias do Keynes, lá na frente, no pós-guerra, isso vai produzir esse grande colchão de proteção social dos escandinavos, dos germânicos, dos franceses, dos ingleses, em outra medida dos italianos, e dos portugueses e dos espanhóis, não é? Mas todos eles desenvolveram em algum nível essa ideia, esse conceito e a prática, a realização da ideia da proteção social para os desvalidos, para os que não podem trabalhar, enfim. A ideia de que é preciso cortar as diferenças, harmonizar a sociedade, ainda que esse modelo seja esgotável. E a União Europeia, ela foi um golpe contra a social-democracia. Ela enfraqueceu a social-democracia, mas essa é uma outra história. Agora, no Brasil, além de não haver essa proteção social, você tem, dentro da mesma faixa de salário, de renda, de realidade social, você tem a diferença racial, como mostra esse levantamento do IBGE. Tanto em relação à carteira assinada, quanto, isso aqui é o mais grave, a remuneração menor que a dos demais em todos os segmentos. Porque é claro que a pandemia atingiu mais, por exemplo, mulheres. Porque houve mais desemprego entre as mulheres? Porque as mulheres são empregadas majoritariamente no setor de serviços. E o setor de serviços, até porque ele é muito diversificado, complexo, mas grande parte dele, além de sofrer duramente o impacto da pandemia e da recessão que tivemos no primeiro semestre, esse setor, alguns vão demorar mais tempo para uma recuperação que leve à abertura de postos de trabalho. É diferente da indústria e até do comércio em si, o comércio de rua, tal, é diferente. Mas você tem uma explicação lógica para o fato de que as mulheres foram mais atingidas. Agora, esta remuneração menor dos negros em todos os segmentos, não há pandemia que explique. Isso é anterior à pandemia. Isso já era um dado, talvez agravado neste ano, mas já era uma realidade. Porque se você disser, bom, há mais negros, pelas razões históricas, né? O Brasil é um país de capitanias hereditárias, em que terras públicas foram tomadas, distribuídas entre os amigos e transferidas hereditariamente. E é claro que os negros que vieram para cá à força e depois da libertação não encontraram nenhuma legislação que facilitasse a sua entrada no mercado de trabalho, que facilitasse que ele tivesse uma moradia, escola. Porque mesmo na República, mesmo no século XX, havia muitas dificuldades, por exemplo, em algumas escolas para que negros pudessem estudar ali. Então há causas históricas para você encontrar um grande número de pessoas negras e pardas entre os pobres, muito pobres, miseráveis. A causa está lá, numa desigualdade também histórica, e que tem raízes num país que, repito, distribuiu riquezas na base da hereditariedade do compadrio. Quando o Sérgio Buarque de Holanda falou que esse é um país cordial, que o brasileiro é cordial, não era no sentido que depois começaram a usar, que o brasileiro é bom, ele é cordial, ele é amigo, ele é solidário. Não, não, não. Ele estava dizendo dos brasileiros no poder que agiam pelo coração. Quando ele diz coração cordial, ele está se referindo, agiam para favorecer os amigos, os parentes, os compadres, os dos mesmo grupo social. É essa cordialidade que foi apontada pelo Sérgio Buarque de Holanda, né? E agora, passado tanto tempo, muitos negros conseguiram chegar a posições importantes de destaque. Mas por que mesmo assim tem remuneração menor em média? Ou seja, nos mesmos segmentos, em que estão outros que fazem a mesma coisa, o mesmo trabalho e ganham mais.
Não há pandemia que explique isso. Não é? E não há lei que resolverá isso. É preciso, claro, você tem de ter lei estabelecendo que não pode haver discriminação, diferença salarial por qualquer critério que não seja produtividade, mérito. Jamais. Porque é homem ou mulher, porque é negro ou branco ou pardo ou asiático ou índio. Se fazem a mesma coisa, com a mesma produtividade, não podem ter salários diferentes. E há funções, inclusive, que nem é possível medir a produtividade. Então, o IBGE e o Ministério da Economia assinam este documento que apenas prova que a pandemia não produziu, mas alargou o nosso terrível histórico de desigualdades sociais, mas também raciais.